Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e eu vim aqui hoje falar a respeito de Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra sem pagar nada a mais por isso. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado. Metrópole à Beira-Mar foi uma das minhas grandes leituras do ano de 2019, mas que por um motivo ou outro eu acabei não fazendo vídeo para o canal. E eu sinto que este livro merece ter um vídeo e merece uma maior divulgação. Porque foi lançado ali no final do ano passado e eu acho que o período que ele teria para assim, ganhar o público foi o período em que a pandemia já começou. Então ele ficou um pouco esquecido, né? Precocemente esquecido, um lançamento meio que abortado. Na época eu fiz um texto no blog bem bacana, vou deixar o link aqui embaixo, mas ficou só nesse texto mesmo, sem vídeo. Então agora eu venho pagar esta dívida com o Rui Castro. E por que eu digo pagar a dívida? Porque o trabalho que o Rui Castro, né, e sua equipe fizeram aqui em Metrópole à Beira-Mar, o Rio moderno dos anos 20, é admirável. Eles de fato mergulharam no tempo, mergulharam em arquivos, em histórias e resgataram coisas que estavam completamente esquecidas e que não deveriam estar, porque são da maior importância para a história do Rio e do Brasil. Porque este, apesar de ser um livro sobre o Rio, é também um livro sobre o Brasil. Porque o Rio, na década de 20, era a capital federal. Portanto, a vida nacional se confundia em grande parte com a vida fluminense. Em Metrópole à Beira-Mar, nós começamos, ironicamente, com o que antecedeu os anos 20. Que foram anos de muita euforia. E o que precedeu os anos 20 foi justamente a gripe espanhola, que assolou todo o mundo, inclusive o Brasil. Rio de Janeiro fez inúmeras vítimas, assim, de uma hora para outra, e deixou todo mundo muito perplexo e preocupado. Porém, logo que a gripe passou, foi celebrado um dos maiores carnavais que a cidade já tinha tido notícia, porque todo mundo queria sair daquele período de medo, de apreensão e extravasar, voltar à alegria, né, que é própria nossa aqui do Brasil. Então eu acho que se você agora, que está na esperança como eu de estarmos saindo já deste período de pandemia, passo a passo, talvez seja uma boa ler este livro, né? E ver como depois de um período tão difícil podem vir anos tão gloriosos. Na década de 20 a gente tem, sobretudo, a modernização do Brasil. E o Rio ganha, né, essa feição de metrópole tropical, metrópole à beira-mar. Uma cidade cosmopolita, uma cidade que é vista com muito bons olhos pelo mundo todo, e que guarda também aquelas características próprias da história do Brasil, né? Desde o Império, a independência, os problemas com a escravidão, a proclamação da República e etc. Então, o Rui Castro aqui vai fazer um apanhado, numa prosa deliciosa, de tudo o que aconteceu naquela época nos mais diferentes campos, principalmente os culturais. Então ele vai falar, por exemplo, da literatura. A década de 20 é uma década de transição literária. Passamos de nomes como Machado de Assis, José de Alencar, de uma certa forma até o Rui Barbosa, né? Passamos daquele romantismo, do realismo, para o período mais moderno, né? Neste período de transição, por exemplo, que se insere o Lima Barreto, que as nossas letras costumam classificar como pré-modernista. Então aqui temos um pouco de tudo. Temos um pouco daqueles poetas parnasianos, um pouco dos poetas simbolistas, mas já também temos pessoas mais modernas, como o próprio Lima Barreto e o Manuel Bandeira, que já nessa época começa a escrever. E temos também toda uma constelação de escritores que faziam muito sucesso na época e eram muito importantes para a comunidade literária local
e que hoje são esquecidos, como Coelho Neto e Benjamin Constant. Esse período também, né, que lá em São Paulo vai acontecer a Semana de Arte Moderna de 22. E apesar deste ser um livro sobre o Rio, obviamente o Rui Castro não vai deixar de abrir um parênteses para tratar da Semana de Arte, para tratar dos cariocas que participaram da Semana de Arte, como o de Cavalcante, e eu acho que o Vila Lobos, se não me engano o Vila Lobos era carioca, e também das relações entre os capitães dessa semana, né? Mário e Oswald de Andrade e os cariocas, as visitas que eles fizeram à cidade. E também o Rui Castro pontua aqui que muito desse modernismo que em São Paulo era apregoado, mas não vivido, no Rio, apesar de não ser apregoado, né, não ser um movimento oficial num teatro, já era parte do dia a dia, né? As pessoas já viviam segundo aqueles novos ares. Outro ponto muito interessante da vida literária do Rio dos anos 20 é a quantidade significativa de mulheres que produzem. E o Rui Castro vai fazer um trabalho de pesquisa muito importante aqui para falar dessas mulheres. Ele vai falar da Júlia Lopes de Almeida, que tem uma proeminência assim, incontestável na cena literária. Ele vai falar da Crisanteme, que é uma autora que recentemente descobriram um livro dela e o editaram lá na Carambaia, aquele livro Crisálidas, e que na década de 20 era importantíssima. Vai falar da Gilca Machado, que tinha já na época poesias de feitio erótico que faziam muito sucesso, de uma outra escritora chamada Carmen Dolores, e por aí vai. Muitas mulheres escreviam poemas e romances e também escreviam na imprensa. E geralmente este caminho, né, da imprensa para o romance era uma constante tanto entre homens quanto entre mulheres. Aliás, este é um outro capítulo do livro, a imprensa da época era muito viva. Havia jornais à vontade para todos os gostos, jornais que eram publicados pela manhã, jornais que eram publicados pela tarde e à noite, havia muitas revistas de todos os tipos, semanais, mensais, especializadas de assuntos gerais, femininas, masculinas, etc. E tudo isso dava para todos um campo muito fértil de exercício, né? Os escritores podiam se exercitar muito bem nesses veículos de imprensa para depois dar um passo adiante e escrever obras assim mais pesadonas, como romances, poemas e contos. Este também era um movimento, só que neste caso um pouco imobilizador, em relação às artes plásticas, porque os que iam demonstrando aptidão para as artes, para o desenho, para a pintura, logo eram cooptados pelos veículos de imprensa para se tornarem cartunistas. E como cartunistas, muitas vezes eles ficavam o resto da vida, porque valia a pena, pagava-se bem, e isso, de certa forma, deu uma atravancada no desenvolvimento das artes. Mas, ainda assim, artistas importantes surgiram, como o próprio Di Cavalcante, já mencionado, e também o mais psicológico e de vida mais turbulenta, Ismael Neri, ou Ismael Neri, não sei como pronuncia, né? Aquele grande amigo do Murilo Mendes e esposo da Adalgisa Neri, também escritora. É muito interessante o capítulo que o Rui dedica à vida e aos problemas psicológicos e sociais do Ismael Neri, que era uma pessoa assim, de muita introspecção. Se a literatura e a imprensa escrita eram muito férteis, igualmente férteis e talvez até mais, era a vida teatral e musical do Rio de Janeiro. Os teatros viviam sempre abarrotados de gente, sejam para representação de peças, principalmente o teatro de revista, seja para ouvir a música que surgia e a música que visitava o Brasil. As grandes companhias de música clássica e ópera faziam sempre como parte de seu circuito a visita ao Rio de Janeiro. Portanto, a comunidade local pode então ter acesso a muito da melhor produção daquela época internacional. E paralelamente a isso, né, tínhamos, por exemplo, o samba,
que começava a se desprender do machixe e se firmar como um gênero musical autônomo. Ele também vai contar aqui, o Rui Castro, sobre o surgimento do carnaval, que também acontece nos anos 20 no seguinte sentido, né? Havia sempre aqueles blocos que saíam às ruas, só que os blocos brigavam muito, havia muita confusão, e, enfim, a polícia acabava baixando ao final das celebrações, do que deveria ser festivo. E aí, num determinado momento, eles começam a transformar esses blocos em algo um pouco mais elaborado, em carros alegóricos, em escolas, e aí nasce o Carnaval Carioca sob a forma de escolas de samba que desfilam. Este também é um capítulo interessantíssimo de se acompanhar. Aliás, o capítulo sobre a música é especialmente interessante, porque ele vai se debruçar sobre muitos artistas, sobre a ascensão social que essa música permitia, as interações entre eles, nomes que para nós são muito desconhecidos, e também sobre as cantoras, que eram muito célebres, sobre os seus sucessos. Ao final dos anos 20 começa a surgir também Carmen Miranda. E é nítido aqui que esse trabalho de pesquisa da música, ele é especialmente difícil, né? Porque muito se perdeu dessa época, os registros de áudio da época se perderam. E esse livro então se torna mais precioso ainda porque ele traz uma discografia ao final, que dá conta de todas as menções que ele faz a músicos, compositores e álbuns da época, né? As grandes vendagens que eles faziam. O cinema começa a surgir, mas ainda há uma certa resistência àquele gênero, a construção de casas de espetáculo, né, os grandes cinemas para a exibição daqueles filmes. Então, o cinema surge, mas com certa cautela, já não é tão bem visto assim. O rádio também surge, e é interessante a história do rádio, porque o rádio surge dentro da comunidade científica, por uma série de razões que o Rui Castro vai explicar aqui, né? O pai do rádio do Brasil, Roquete Pinto, era um cientista, traz o rádio, e ele queria que o rádio se dedicasse principalmente às atividades culturais, né? De difusão cultural e educativa. Como se fosse uma grande TV cultura, né? Um rádio cultura exclusivo. Mas acaba que isso vai evoluindo, né? E o rádio ganha as feições que tem hoje em dia. Mas nasce ali também. É nesse mesmo período que o futebol se consolida como o esporte nacional. Vários clubes vão surgindo, né? Se não me engano é o Vasco ou o Botafogo ou algo assim, que é o primeiro clube de fato de futebol do Brasil. O Rui Castro também vai contar essa história. Além disso, né, além da cena cultural, ele vai falar da política, ele vai falar de, por exemplo, de mulheres que eram patronas das artes, as grandes senhoras que reuniam os artistas em suas mansões. Se não me engano, uma delas é justamente aquela onde hoje se localiza o Parque Lage, né, perto do Jardim Botânico. Ele vai falar das transformações arquitetônicas da cidade, porque a cidade já tinha passado por toda aquela reforma que destruíra, né, fora colocada abaixo o Morro do Castelo. E agora eles começavam a descobrir as praias. As praias que antes nem eram utilizadas direito pela população começam a ser conquistadas, começam a nascer os prédios voltados para as praias, ergue-se o Copacabana Palace. E também ergue-se, e este é um outro capítulo muito interessante, o Cristo Redentor. O Rui Castro vai falar aqui, e isso tem a ver também com a literatura, que o sujeito chamado Jackson de Figueiredo era um intelectual católico, e estes intelectuais católicos se firmaram muito naquela época. E o Rui Castro vai mencionar isso e demonstrar com alguns excertos que eles travavam batalhas, né, na imprensa em prol dos costumes católicos, das tradições, etc. Só que era tudo de muito alto nível, assim. Os artigos na imprensa tinham páginas e páginas, pareciam verdadeiros tratados filosóficos, né? Uma coisa que representa a qualidade intelectual dessas pessoas e dos seus oponentes também. Então, era um debate intelectual muito rico e que, assim, está em paralelo, por exemplo,
a efervescência cultural católica ali no começo do século XX na França, né, que influenciava muito o Brasil. E por conta desses esforços dessa ação católica, eles foram arrecadando fundos, né, numa história particular aqui contada pelo Rui, e decidiram construir o Cristo Redentor na década de 20, que veio depois a ser este símbolo máximo da cidade. Sucedeu o Jackson de Figueiredo o Alceu de Amoroso Lima, que é uma figurinha aí que todo mundo que conhece literatura sabe que vai dialogar com todos os grandes escritores do século XX brasileiro posteriormente. Outra coisa interessantíssima de se acompanhar aqui são os visitantes ilustres que vieram ao Rio. Teve um momento X, acho que em 1922 provavelmente, em que houve uma exposição universal no Rio por conta do centenário da independência, então isso atraiu os olhares de todo mundo. Houve uma outra ocasião em que os reis da Bélgica vieram visitar o Brasil e este evento foi cercado de muito glamour, de muita pompa e também de algumas peripécias muito engraçadas envolvendo alguns cariocas e esses reis. Depois tivemos visitas que jamais poderíamos imaginar e que o Rui Castro resgata, que são a de Albert Einstein por 8 dias e de Marie Curie por 40 dias aqui no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Quem aí já sabia que o Albert Einstein visitara o Brasil ou a Marie Curie? E a Marie Curie, pelo menos ao que me lembro, foi uma visita assim, eminentemente científica. Ela tinha alunos aqui com os quais ela dialogava estreitamente. E a própria visita do Albert Einstein também se inseria nesse contexto científico, o que demonstra que a cena científica também ganhava muita força ali no Rio. Enfim, pessoal, eu acho que este livro, assim, além de ser delicioso, e de fato ele não é uma enumeração assim, de meio lista telefônica de fatos, não. O Rui Castro, né, tece todas essas ligações de uma forma deliciosa, faz devorar este livro. E ele é importantíssimo porque ele demonstra o quanto a nossa história é rica e o quanto, infelizmente, nós esquecemos dela. Então, às vezes pensamos assim, o Brasil é um país atrasado, é um país sem remédios, né? Saímos das caravelas de Cabral até o presente sem mudar muito, né? Sendo um país de terceiro mundo, enfim, esse tipo de pensamento. E esse livro demonstra que, na verdade, nós temos muitos méritos, muita coisa boa. Só que o problema disso é que esquecemos delas. Então, este livro é um trabalho de resgate. Além da discografia, ele tem uma bibliografia, índice remissivo, enfim, é louvável esse livro. Uma graça mesmo, vale muito a pena. Eu sugiro enfaticamente para vocês lerem este livro e se deliciarem com ele. Pessoal, fica a dica, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Não me deixem de ler no meu blog, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!